Nesse vídeo eu quero falar com você a respeito do que realmente significa a administração da produção e qual que é a importância dela para uma pequena e uma média empresa. Se você não me conhece, meu nome é Murilo e nesse canal eu falo sobre gestão da produção para pequenas e médias empresas. E o tema de hoje é esse, a administração da produção. Como que a gente pode executar a administração de uma maneira eficiente para as PMEs, as pequenas e as médias empresas, ok? Então, para começar, tá, eu queria falar que não são tantos passos assim, não é tão complicado, apesar de ver muitos vídeos na internet falando sobre o tema, mas a gente precisa focar que na realidade tem três passos principais e claro que depois deles vai sair a ramificação aí detalhada, né, daquilo que vai fazer parte de cada um desses três passos, os seus subtópicos. Então, eu queria que você prestasse atenção nesses três passos, que são simples, mas não são nada fáceis de implantar. Mas, uma vez que você entender esses três passos, a gente consegue ir aprofundando, que é o conteúdo, ou melhor dizendo, né? Esse é o objetivo desse canal, a gente conseguir ir ramificando e aprofundando dentro da administração da produção, dentro da gestão da produção, tudo aquilo detalhadamente que precisa ser feito, mas é que nesse vídeo eu queria trazer esses três passos simples, que é o quê? Primeiro passo é listar todos os recursos que a empresa dispõe, tudo que a empresa tem disponível para executar o processo produtivo. E por que a gente precisa fazer isso? Porque a partir do momento que a gente consegue listar as máquinas, equipamentos, mão de obra, estoque de produto acabado, estoque de matéria-prima, a gente vai conseguir ter uma ideia daquilo que a gente tem na mão, o potencial produtivo que a gente tem nas mãos para poder executar as tarefas, né, a produção de acordo com as demandas. Uma vez que a gente não tem ideia dos maquinários, nós não temos ideia da quantidade de mão de obras, e quais são as matérias-primas e os produtos acabados que nós temos no estoque, nós não temos, nós ficamos à mercê, né? A empresa acaba não tendo a qualidade total das informações que precisaria. E aí pode acabar adquirindo uma máquina sem necessidade, contratando gente sem necessidade, às vezes até mandando embora sem necessidade, que eu acredito que seja até pior, porque se você tem uma mão de obra boa ali na tua equipe e você acha que não tem necessidade de tê-la ali e manda embora, depois você vai ter que ter todo o trabalho de contratar, de treinar e fazer com que aquela mão de obra esteja disponível para você, do mesmo patamar daquela que você dispensou. Se a gente não tem ideia do estoque que nós não temos na mão, eu tenho, não sei quanto que eu tenho de matéria-prima, pode acabar tendo que comprar novamente uma matéria-prima que não tinha necessidade porque tinha no estoque. Da mesma maneira, a gente pode fazer isso para o produto acabado, pode acabar tendo que produzir um item, melhor, produzir um item sem saber que já tinha ele no estoque e acabar gastando horas de produção aí no item desnecessariamente. Então, por isso que é importante listar todos os recursos que a empresa tem na mão antes de começar esse processo produtivo. Geralmente isso pode acontecer um pouco antes de um plano de produção trimestral, semestral, até mesmo anual. Mas é importante que a gestão da produção tenha essas informações nas mãos, tá? Quantidade de máquinas, quantidade de mão de obra, os equipamentos que são necessários, estoque de matéria-prima e estoque de produto acabado. Sabendo de toda essa estrutura, tendo a ideia de levantando todos esses recursos, fica muito mais fácil o controle da produção, tem uma qualidade muito melhor, tá? Então, o primeiro passo que eu queria deixar aí é o controle, ter esses materiais em mãos, né? Saber a lista dos materiais que você tem em mão, tanto material como recurso físico ou até mão de obra, né? De terceiros, no caso da mão de obra, tá? Outro passo importante é o mapeamento do processo produtivo. E por que eu dou tanta importância para o mapeamento do processo produtivo? Uma vez que você fez o levantamento de todos os recursos que você tem disponível, agora é a hora de mapear o processo, desde lá de trás,
do recebimento da matéria-prima até a entrega desse produto no estoque, na expedição. Porque aí agora é a hora de ver se os recursos que vocês têm são necessários ou não para executar a produção. Então, como que funciona? Eu recebo a matéria-prima lá no estoque, eu guardo ela no almoxarifado. Quando é liberada a programação de produção, eu peço para alguém separar esse material, eu levo ela até a linha de produção. Da linha de produção, eu abasteço as bancadas, as máquinas, as linhas, seja como for aí o seu processo, por isso que é importante detalhá-lo, e de lá sai o produto que vai até a expedição. Olha que legal, né? Um fluxo bem simples que eu criei aqui, de um fluxo contínuo, mas a partir do momento que você consegue detalhar isso, você vai começar a enxergar, opa, eu preciso de 2 máquinas, eu tenho 2 máquinas, eu preciso de 6 colaboradores, eu tenho 5, vou precisar contratar um. Então a gente consegue começar a dimensionar qual é a necessidade dos recursos atrelado ao mapeamento do processo. Então esse mapeamento do processo vai trazer organização, vai trazer clareza. Uma vez que a gente começa a treinar os funcionários para esse mapeamento, para esse fluxo de trabalho, a gente consegue também ter essa ação sendo repetitiva, e aí com a repetição dessas tarefas diariamente, a gente ganha um corpo, um volume, né, de trabalho. Aquilo que levava talvez 30, 40 minutos para um funcionário, por ele estar fazendo aquilo várias vezes ao dia, durante os dias, né, aí ele vai conseguir ganhar experiência naquilo que ele faz e vai reduzindo o tempo de trabalho. Por isso que é importante também a padronização desse fluxo. De novo, né, a gente vai achando várias variáveis aí dentro desses 3 passos, essas ramificações, né, essas aberturas para subtópicos, subtemas, mas assim, principal aqui que eu estou falando é o primeiro passo, que é a listagem dos recursos necessários. O segundo passo é o mapeamento do processo produtivo, criando um fluxo, que aí vem a padronização da qual eu estava falando até alguns segundos atrás. E o terceiro, para finalizar aqui, é a identificação de falhas e gargalos durante o processo produtivo. E por que é importante também essa prática? Uma vez que a gente levantou os recursos, fez um mapeamento do processo, agora é a hora da gente começar a acompanhar o processo produtivo para identificar erros, identificar falhas, identificar pontos de melhoria, os pontos que dão gargalo. Aonde que a produção perde mais tempo? É no começo do processo? É no final do processo? O meu recebimento é lento. Então, como ele é lento, ele demora para disponibilizar a quantidade de matéria-prima que eu tenho no estoque, e isso atrapalha o processo produtivo. Pode acontecer de o rapaz do recebimento lá, por não ter tanta clareza do que precisa ser feito, ou da importância desse processo, ele leva 2, 3 dias para subir para o sistema, ou subir para uma planilha de controle, aquilo que ele recebeu. E aí o PCP não consegue enxergar se a matéria-prima está disponível ou não. E aí acaba produzindo uma coisa sem necessidade, porque não está sabendo que tem material lá parado no estoque que pode ajudar a completar um pedido que um cliente fez. Estou usando alguns exemplos aqui, tá, genéricos, mas que acontecem no dia a dia, que a gente já presenciou e já viu acontecer no dia a dia. Então, saber mapear e conseguir identificar os gargalos, seja no recebimento, seja na separação de material, que pode demorar e fazer a produção ficar parada por falta desse abastecimento rápido, seja no próprio processo produtivo. Eu tenho uma ou outra área ali, uma ou outra linha de produção que é mais ineficiente, isso faz com que demora de produzir, ou até mesmo a estocagem, né? Levar esse produto acabado até a expedição, e a expedição também não consegue enxergar que ela tem o material no estoque. Todos esses processos precisam ser vistos, precisam ser acompanhados e controlados pela gestão da produção, tá? Pelas pessoas que fazem esse papel de liderança, porque aí elas conseguem direcionar a equipe para o melhor caminho, para um caminho que vai ser mais eficiente, um caminho que vai trazer melhor produtividade e eficiência
em todo esse processo, e com isso a empresa ganha, porque acaba diminuindo o custo operacional, acaba fazendo com que todo esse processo tenha rapidez, fluidez, e isso vai fazer com que a empresa não tenha que ficar tanto tempo parado, e querendo ou não é uma métrica, e eu bato nessa tecla muitas vezes, vocês vão ver que tem vídeos falando sobre isso, são custos, são gastos invisíveis, porque quando a gente compra uma matéria-prima sem necessidade, vai lá, vai estar lá o valor, o boleto vai chegar, ou a fatura vai chegar para o financeiro pagar, e ele vai enxergar, mas por que comprou isso? Ah, comprei errado, comprei demais, não deveria ter comprado agora, poderia ter esperado um pouco mais. Quando a gente produz alguma coisa também, a gente consegue enxergar alguma coisa que não tem necessidade nesse momento. A gente consegue enxergar, mas por que o produto A está com estoque tão alto assim? Ah, porque o PCB programou errado, acabou fazendo uma produção de uma coisa que não tinha necessidade agora. Então a gente consegue ver o volume de produção. Agora, quando a gente perde tempo produtivo, se a gente não tem indicadores para que a gente possa monitorar, a gente acaba passando desapercebido e acaba gerando aí um custo fantasma, né, invisível, que como está perdendo tempo, as pessoas não estão de olho no tempo que perdeu e acaba indo embora um dinheiro aí sem que a gestão possa perceber. Então, de novo, só para concluir e repassar os 3 passos. Primeiro, listar todos os recursos que a empresa tem disponível. Tá? Segundo, mapear o processo produtivo. Terceiro, identificar gargalos no processo a fim de melhorá-los. Tá? Então, apesar de ser 3 passos muito simples, é extremamente difícil, não é tão fácil assim colocar em prática. É preciso ter disciplina, é preciso estar constantemente em cima, constantemente controlando, monitorando, para que tudo isso possa ser feito da melhor maneira possível. E aí, dentro desses 3 passos, existe uma ramificação, existe subtópicos, subtemas, e que podem ser e vão ser explorados aqui nesse canal conforme o tempo vai passando. Mas de maneira resumida, é isso que eu queria passar para vocês. Quais são os 3 passos principais para a gente poder fazer uma boa administração da produção. Eu espero que esse vídeo possa ter agregado para você de alguma maneira. Se isso te ajudou, eu quero pedir um favor imenso que não vai te custar nada, mas vai me ajudar muito. Você tem aí o botão de se inscrever, o botão de curtir. Eu peço que você se inscreva no nosso canal. Aqui nesse canal ele é dedicado a falar sobre gestão da produção para pequenas e médias empresas. Grandes empresas trabalham com softwares, trabalham com ERPs, as pequenas empresas que são a massa que sustenta, né, o sistema brasileiro, a produção, né, brasileira, porque grandes empresas são minorias, as menores empresas são a maioria, então são aquelas que pagam mais tributos, pagam mais impostos, então é quem faz todo esse mercado, toda essa engrenagem girar. E ela não, muitas das vezes, essas empresas não têm condições de ter uma administração tão cara, tão pesada, né? Softwares, ERPs, que consigam fazer todo esse controle. E aqui a gente está para dar conselhos, dar consultoria e falar um pouco da nossa experiência do dia a dia, para que possa fazer uma boa gestão a fim de diminuir seus custos, diminuir os seus gastos, conseguir ter mais eficiência a fim de que o teu lucro no produto final lá aumente. Então é isso que eu trato aqui neste canal. Se isso te interessa, se você gosta desse tipo de assunto, eu peço que você se inscreva em nosso canal, clique no botão aí, no sininho, para você ser notificado toda vez que tiver um vídeo novo. Eu tenho o costume de colocar 1 ou 2 vídeos durante a semana aqui para vocês, e eu espero contar com a tua ajuda nesse sentido. Vejo você no próximo vídeo, até mais, valeu, tchau, tchau.